Boa noite a todos. Se estiver assistindo agora, para assistir depois, provavelmente depois, né? Não sei se tem alguma pessoa aí. Mas nessa sequência aí de streams, de colaboração com a Gaming Room aí, com o Facínora, me veio a ideia de falar de um tema que eu tinha até vontade de falar há bastante tempo, mas acho que nunca tive uma oportunidade assim de articular melhor. E aí? E aí, Facínora, tudo bem? Tô aqui na área. É isso aí. Vamos tratar de um assunto aí que é cabeludo. Mas então, eu tava... Cabeludo, aí não não é sentido. feminismo não, né? De certo modo, mas só mais pra frente. Tentar falar de umas coisas um pouco mais fundamentais aqui. O Então, groundwork. beleza. A única coisa que eu entendo de feminismo é o pente pra bigode. Aí não sei mais o que eu poderia colaborar. Né, isso aí não vai levar a muita coisa, não. Mas, ia comentando, uma coisa que eu tava pensando, né? Assim, pra início de conversa, eu falar que isso seria uma coisa fundamental nos dias de hoje, talvez fosse muita pretensão. E se eu pensasse assim, tivesse muita convicção disso, talvez eu acabasse até caindo no mesmo problema de que eu vou estar reclamando aqui. Mas eu tenho aqui a pretensão de falar de uma coisa que para mim, pelo menos, do alto da minha pouca experiência aí, parece o que eu chamaria do mal do século. Entendeu? O que eu identifico assim, o que parece ser a coisa mais fundamentalmente errada com as pessoas de uma maneira geral, com o mundo, né? E para a gente conversa, né, queria falar um pouco sobre ciência, pelo menos por cima, né? Como é que o que é a ciência no sentido empírico da coisa, né? De uma maneira geral, grosso modo, é você tentar comprimir o conhecimento. Eu digo comprimir, né? Falo que compreensão é compressão, né? Você tem, sei lá, uma certa quantidade de observações de fenômenos que você vê, que você observa, que você mede, faz qualquer coisa assim, e você tenta encontrar uma forma, né, tem a sua hipótese, depois sua tese, de princípios comuns que generalizam todos aqueles fenômenos, né? Tem uma série de... que nem uma regressão linear. Você tem vários pontos lá e você tenta encontrar só um coeficiente angular e um coeficiente linear que generaliza tudo aquilo ali. E é capaz de fazer predições dos eventos futuros. Então você está sempre tentando reduzir o que você observa a alguns elementos comuns, que é o que te permitem estudar aquilo melhor e tudo mais, compreender melhor como é que funciona, né? Tanto que o objetivo final que você poderia dizer da ciência seria você chegar na tal da teoria do tudo, né? Que seria basicamente um conjunto de princípios assim que explicaria qualquer coisa. Um conjunto de princípios universal, que seria assim o objetivo final, né, da ciência, né? Coisa irredutível. Só que também quando você tem esse processo, por exemplo, se eu quiser dizer, tudo é feito de átomos, não é mentira, né? Tudo matéria, pelo menos assim, toda matéria é feita de átomos. Não é uma mentira. Só que imagina só você explicar o funcionamento de todas as coisas da natureza em termos de átomos. Seria um trabalhão, né? Imagina você explicar, sei lá, uma batida de carro em termos dos átomos que compõem o carro, entendeu? Por que é a massa, por que faz isso e aquilo. Você teria que escrever, sei lá, quilômetros de texto para explicar aquilo tudo em função de átomos. Então, Então deixa eu você te vai... interromper um pouco aqui. Pode falar. Isso aí, então, acaba levando a, tipo assim, uma ideologia, né? Isso pode ser corrompido. É o Tipo que eu assim, quero falar. além de tipo assim, de uma ideologização da ciência, isso meio que não viola o conceito da lâmina de Ockham, não? Isso eu Não, pensei que na agora verdade você não. falando aí. Porque a navalha de Ockham seria no sentido de, por exemplo, você ter duas explicações diferentes para uma coisa, né? Você tem, por exemplo, duas explicações diferentes para esse conjunto de fenômenos, só que uma é mais simples que a outra. Você precisa você precisa de menos coisas, né, para explicar. Então, nesse caso, você pode ter uma predileção, né? Você pode preferir a explicação mais simples, é o mais sensato, né? É mais parcimônio, até que apareça um novo fenômeno que invalide aquilo, né? Que mostre, isso aqui não é suficiente. Aí você vai para uma explicação mais complexa. Mas eu estou aqui assumindo que, por exemplo, Não, existe. mas então,
Mas é isso mesmo que eu tô falando, porque imagina, eu vou contar, por exemplo, o que aconteceu ontem quando eu fui na padaria. Eu vou contar quando eu saí de casa, botei uma bermuda, um chinelo e uma camisa, fui na padaria, ou eu vou começar lá no início, Deus fez o mundo, né? A ciência, acho que se ela tem ou a visão do mundo você tem que englobar tudo, fica muito mais complicado para Isso, você explicar exatamente. alguma coisa mais específica, né? Você pode usar, por exemplo, a física, a física de Einstein, né? A física quântica para explicar, sei lá, a órbita dos planetas, mas a física newtoniana ou, sei lá, o Galileu explica muito mais fácil e dá o mesmo resultado. Sim, mas Explica assim, é você que usa para calcular uma órbita, por exemplo, você não vai usar física quântica, né? É isso que eu estava pensando aqui enquanto você estava falando isso. E eu acho que isso leva um pouco à questão de ideologia. É que nesse caso, por exemplo, da navalha, você está falando de duas explicações que são concorrentes, né? Por exemplo, você tem duas explicações para uma mesma coisa. O caso por exemplo, da física quântica newtoniana, Não, eu é, acho que não. Eu acho que não é necessariamente concorrente, mas pode continuar. Não vou te interromper mais, não. não, é que nesse caso elas não são concorrentes, mas você passa para aquilo que eu falaria depois. Como você teria uma grande dificuldade para explicar as coisas da maneira mais fundamental possível, a gente acaba trabalhando com, que eu posso chamar, digamos assim, de abstrações, né? Você tem certos casos particulares que resumem certas coisas. Você falou, você botou a bermuda, você botou a camiseta e foi na padaria. Todo mundo entende isso aí, eu acho, né? Por exemplo, você não vai explicar lá, vou começar a fazer uns desenhos aqui, você não vai explicar todo o funcionamento de você botar a bermuda, botar a roupa aí para padaria em termos, sei lá, das forças, da energia, dos átomos que compõem aquilo. Não vai ser uma explicação errada, esse que é o negócio, só que você vai estar trabalhando com coisas muito fundamentais, né? Então, para não ter que trabalhar com cada um desses componentes mais fundamentais da explicação, a gente cria abstrações. A gente fala, por exemplo, bermuda. Você entende com a bermuda. Você não precisa explicar o que é uma bermuda em essência, digamos assim. Você não precisa explicar o que é andar até a padaria em essência. Você trabalha com esses casos particulares, essas abstrações que o pessoal entende. Eu Então, acho que esse negócio ele se encaixa na lâmina de Oca, né? Pode ser que eu tenha lido em algum lugar errado também. É, eu tinha um amigo meu que ele até é boa pessoa, não acho que era má pessoa, não, mas é insuportável. Você pergunta pro cara, o bicho, o que você fez ontem? O cara, no princípio, Deus fez o céu e a terra, não sei. Quando ele tava lá no Êxodo, eu já. Meu corpo tava no lugar, mas minha mente já tava em outro. Tipo, já tinha feito uma viagem astral, já tava em outro canto, entendeu? tô ligado. Então, inclusive, essa teoria do tudo, em que eles estavam falando uma época de unificar as três físicas, né? Os três, quatro teorias físicas, uma coisa aí. Que seria talvez uma violação ou iria contra a navalha de Ockham. Mesmo as três Dependendo. sendo. Mesmo as três sendo assim, aparentemente válidas, entendeu? Sim. Não Dependendo sei da se são forma. três, ou quatro, ou cinco. São três físicas aí, três coisas aí. Sim. É que depende da forma como eles querem unificar, né? Por exemplo, um caso clássico da navalha de Ockham, que o pessoal comenta, e até é bastante. Na verdade, o pessoal não comenta tanto porque esse episódio da história da ciência é bastante espantalhado, né? Quando você falar dos modelos de. Como é que fala? De sistema solar, né? Você tem lá geocêntrico e heliocêntrico. Uma coisa que o pessoal não comenta tanto é que o geocêntrico, com a Terra no centro do sistema solar, ele não, matematicamente, ele não era uma coisa assim inviável. Você conseguia calcular, só que, por exemplo, você tinha que ficar colocando circunferência dentro de circunferência. Existiam os tais os epiciclos, né? O Sol tinha que se mover, fazer uma órbita com umas espirais, assim, com umas voltinhas. Era bem mais trampo de calcular, né? E no modelo heliocêntrico, você conseguia Isso no calcular geocentrismo, né? o geocentrismo. E no heliocêntrico, você Isso tinha. era mais complicado, era mais complicado. Sim, No heliocêntrico facilitou, mas o mesmo modelo heliocêntrico, ele mesmo. Porque o Sol não é o centro do universo, né? não, Mas não é. mesmo. Mas o mesmo modelo heliocêntrico ele é mais fácil para calcular, pra você obter os resultados que você teria considerando um monte de outras variáveis, entendeu? É isso que eu quis Isso, dizer. isso. Você teria o mesmo resultado.
Eu acho que eu posso estar enganado. Esse negócio que eu li, assim, eu vi alguém discutindo sobre a lei, as teorias da física, né? Queria unificar as 3 leis, eu acho. Sim. E era uma ambição, né, dos físicos. Só que aí alguém levantou essa questão, mas isso aí não seria um negócio da navalha de Ockham, né? Às vezes a explicação mais simples já serve. Para quê? Para que você vai discutir? Tem um maconheiro lá mijando na porta da sua casa. Você vai dar uma surra no maconheiro ou você vai discutir se tem um reptiliano que tá comandando os Illuminati, que tá, né? Você tem que ser um pouco mais prático às vezes. Melhor assumir que foi a vontade dele, né? Mas Não vai fazer diferença no final das contas. Não é que é vontade. É, é que nem, é que nem o bandido tá entrando na sua casa. E você vai lá e fala assim: não, mas você ficou freixo, disse que você é vítima da sociedade. Não, você vai dar um tiro no bandido, depois você vai lá e tenta resolver a raiz do problema, entendeu? né? Eu tava pensando mais nesse sentido. Mas pode ser que eu esteja enganado. Não, Mas mas vamos. o caso da unificação dos 3 teorias, eu acho que uma coisa que criticam bastante é a tal da. Eu não vou saber falar muito bem disso, mas é a tal da teoria das cordas, né? Que é uma tentativa Não, de só se unificar. era um tanto de coisa. Eu li muito por alto. Mas eu acho que isso meio que não importa também. Acho que vai acabar fazendo a gente fugir do tema. Não, tudo bem. Não, mas seria um caso, né? De, por exemplo, a teoria das cordas, um dos problemas dela é que o cara tem que postular um monte de coisa, sabe? E isso meio que realmente é uma explicação que ela acaba sendo mais complexa do que o problema inicial, né? E daí você não ganha nada com isso. Você não está reduzindo você não está comprimindo o conhecimento, né? Você não está reduzindo a menos princípios. Você está postulando um monte de coisa para tentar dar volta naquilo, sabe? Aí realmente é um problema. Mas, por É. exemplo, Aí eu acho que isso acaba levando um problema de muitas pessoas. É difícil, né? Esse raciocínio. Mas tem pessoas que você vê que elas funcionam assim, meio que quase ato reflexo, né? Parece que virou. Eu não sei, a ideologia, não sei. Eu acho que isso acaba influenciando a o cabeça das que pessoas. Não isso, né? acaba Não, influenciando. é lógico que 0,01% das pessoas têm acesso a esse debate científico. Mas eu digo assim, Mas esses pormenores, entendeu? Da pessoa querer. Não sei. Melhor você continuar explicando isso, aí. isso pode levar a problemas, mas digamos, não na ciência em si, né? Só que o que eu estava comentando, digamos, você tem essa meta, né, da ciência, mesmo que seja um ideal, assim, né, de você chegar lá naquela explicação mais fundamental. Só que, para muitos casos, você não explica tudo na prática, assim, no dia a dia, né? Você não explica as coisas em termos dos elementos mais fundamentais, porque isso seria um trabalho gigantesco, né? Não que está errado, mas seria muito trabalhoso. Isso eu tava falando, isso eu Então, tava falando. isso. Tava Só tentando que. falar, né? Não, tudo bem. Mas, por exemplo, aí você cria essas abstrações, né? Porque nem, por exemplo, na programação você tem uma coisa semelhante, né? O que chama de abstração mesmo, né? Em vez de você, por exemplo, pegar certos. Você generalizar certas. Como é que eu falo? Na verdade, tem duas funções, né? Numa você generaliza, digamos, você tem um certo conjunto de componentes, e para não repetir eles o tempo todo, você resume eles numa classe, né? Você abstrai isso aí numa classe. Só que ao mesmo tempo, esse esquema de classe ele pode servir para generalizar elementos diferentes, né? Como é que eu posso dizer? Você tem, sei lá, um banquinho, uma cadeira e um sofá. Todos eles são assentos, né? Tem um banquinho, tem uma cadeira e tem um sofá aqui. E todos eles são assentos, são uma coisa para você sentar. Só que, por exemplo, eles podem ser generalizados porque eles têm essa propriedade em comum. Só que para eu, digamos assim, implementar, né, as funções de um banquinho, de uma cadeira e um sofá, eu vou precisar também explicar certas características deles que são diferentes, né? Eu não vou poder dizer que resumir eles como assentos o tempo todo. Eu vou precisar ter implementação específica de cada um, porque eles vão ter algumas diferenças. Então, digamos assim, toda vez que você quer explicar alguma coisa, que você quer modelar alguma coisa, existe esse trade-off, que é esse trade-off de generalização e particularização. Quando você particulariza, fica mais fácil de explicar certas coisas. Porque aquele termo ele já resume um monte de informação.
O problema é que esse termo é mais rígido, né? Toda vez que você acaba sendo mais específico, você enrijece a sua explicação. Você não pode, sei lá, a bermuda e o banquinho, os dois são feitos de átomos. Mas eu não posso explicar a bermuda em termos de um banquinho. Eu não posso explicar o banquinho em termos de uma bermuda. Talvez até pudesse, mas ia ser uma coisa, assim, muito estranha de se fazer. Como é que você vai explicar, né? Porque os elétrons rodaram em tal direção, com tanta carga. Você pode até explicar, mas vai demorar, sei lá, 1 trilhão de anos, né? Sim, você teria que, sei lá, dar um passo atrás, né? Existe um caso clássico também desse negócio de você tentar explicar uma coisa nova, né? Principalmente quando é uma coisa nova, em termos de particularizações que você já conhece, que é o caso do... Já contaram esse caso, por exemplo, o elefante, né? O elefante era um animal que não era conhecido pelos povos da Europa numa certa época, né? Principalmente ali Idade Média e tudo mais. Quer dizer, era pouco conhecido. Quem conhecia mesmo era só, sei lá, um viajante, um cara que veio, foi de longe, aí chegou lá e contou. Então, por exemplo, ele tentava explicar isso para as pessoas daquela região. Chegava lá na Europa e tentava explicar para as pessoas. Como é que ele ia explicar que era um elefante? Aí, uma coisa que normalmente eles faziam era dizer que era uma espécie de cavalo. Pegava lá, então, os caras conhecem cavalo, então vou dizer que é tipo um cavalo, só que é um cavalo diferente, é um cavalo bem alto, que tem uns chifres na cara. Aí o pessoal imaginava como se fosse um cavalo, assim. Aí tem umas representações até, acho que na Inglaterra, que você via lá umas coisas meio bizarras, parecia um cavalo comprido, assim, grandão, com chifres. Aí o pessoal, não, isso era o que o pessoal achava que era um elefante. A mesma coisa pro rinoceronte. Então o que acontece? O cara tentou explicar o elefante em termos de um particular que as pessoas já conheciam. E você vê que isso é problemático, né? Para você conseguir explicar tudo, você precisa dar um passo atrás, você precisa colocar eles todos numa mesma classe, por exemplo, numa generalização, que seria, sei lá, os paquidermes, né? E nem sei se cavalo é um paquiderme, mas sei lá, eles pertencem a uma classe comum lá. E daí, essa cavalo é equino, né, não? Equino. Porque eles têm aquela, como é que fala? Tem uma divisão, né? Porque como é que fala? É pela unha, que todos os animais... Eu esqueci o nome do... Um tipo de unha eu lá... esqueci o nome das subdivisões. Mas digamos, você tem um elemento comum. Você tem um elemento comum, e daí a partir desse, quando você dá um passo atrás, você vai ter que explicar características específicas daquele elemento que fazem dele, sei lá, um elefante e fazem dele um cavalo. Espero que o pessoal esteja me acompanhando. Mas beleza. Mas isso aí é muito comum nas ciências naturais, né? Sim. Principalmente ciências naturais. Mas digamos, Embora eu acho que essa particularização, você não acha que ela tem um pouco a ver na ciência econômica com a questão do ceteris paribus? Né, que, por exemplo, você está na faculdade de economia, o cara vai explicar lá a influência de aumentar a taxa de juros, né? Aí para você isolar o que a taxa de juros cria, você tem que imaginar uma economia sem Estado, sem comércio exterior, sem população, sem pinto, sem um tanto de coisa, né? E não existe na vida real, né? Sem Estado você pode até considerar que existe assim, entre aspas, no micro, mas você entendeu. Você tem que fazer um exercício de imaginação ali, né? Para remover esses elementos. Mas você não acha que isso tem a ver com essa particularização, não? Que acaba criando alguns problemas, né? Na verdade, acho que um vício muito, inclusive um vício muito da economia mainstream. Não sei, eu acho até que isso seria um pouco contrário, sabe, de você, na verdade, esse é o passo atrás, né? Você tenta explicar a economia em termos de coisas mais fundamentais, sei lá, taxa de juros. Taxa de juros, ela nunca vai estar sozinha. Mas você tem que... mas não seria um passo atrás? É um passo atrás. Pode ser um passo à frente também, né? Que pode ser um passo à frente. Você tá isolando uma característica, né? Sim. O passo atrás que eu digo é essa generalização, né? Você tem, sei lá, uma classe base, aí depois dela você deriva outros dois casos um pouco mais particulares, desse você deriva outros casos ainda mais particulares. Quanto maior esse nível de particularização, a explicação fica mais simples, né? A explicação não é que fica mais... ela fica mais simples, ela fica mais curta. Você vai, à medida que você vai avançando nessa particularização.
O problema é que para você Mas, explicar as coisas, você não consegue explicar muito bem em termos de um desses particulares, né? Você tem que ter uma coleção deles. E então, você só para ficar consegue claro, explicar. correndo o risco de ser aquele entrevistador retardado chato, então a generalização e a particularização são meio assim tão antagônicos, né? Sim, são caminhos contrários. E cada um deles tem a sua vantagem, né? Quanto mais generalizado, melhor você consegue explicar as coisas como um todo. Só que Mais difícil de é você mais complexo. diferenciar, não é não? Quanto Isso. Você precisa, digamos assim, falar muito mais, né? Por exemplo, é mais fácil eu dizer um assento que não tem encosto das costas, que tem pernas de madeira e um estofado em cima. E um assento que é largo, todo estofado, cabem 3 pessoas. Entendeu? Eu tô falando tudo em termos de um termo mais geral, que é um assento. Só que eu poderia falar só um banquinho e um sofá. Que é um termo, é um particular que já compacta todas essas. Já contém, né, todas essas informações. Certo. Só que, só que eu não posso. É difícil eu descrever um banquinho como um sofá, né? Ah, é um sofá diferente que tem pernas de madeira mais compridas e não tem assento, sabe? A pessoa não entende isso. É que nem o caso do Não, elefante do cavalo. você tem que falar que é um assento que, em vez de ter um estofado, ele tem o pé de madeira, um tamborete, né? Sim. Mas nesse caso você vê que eu já Mas não é um sofá, né? Então, no é, caso do elefante, os caras tiveram que usar o exemplo de um cavalo e modificar o cavalo para a pessoa poder imaginar o que seria o elefante, né? Ou imagina. Às vezes não precisa nem ser um cavalo, pode ser, sei lá, um pode ser uma boi. feminista, né? Mas naquela época não existia ainda. Aí você podia ir colocando mais características para você imaginar o que era. Só que você vê que esse método é problemático, né? Quando você tenta explicar as coisas, digamos assim, você tenta explicar um particular com o outro. É mais difícil. Quando as pessoas conseguiram ter um conhecimento melhor digamos assim, da zoologia, né, da taxonomia, aí eles entenderam que, sei lá, tanto o cavalo quanto o elefante, eles fazem parte de um certo grupo. E daí com isso você Mas mesmo sem a consegue, pessoa conhecer o objeto. mesmo sem a pessoa conhecer, mas você consegue descrever ele melhor porque você encontrou uma coisa, um princípio unificante entre eles, né? Sim, aí que você falou o conhecimento da zoologia, né? Sim. Entendi. Então, digamos, existe na ciência séria, vamos falar assim, você tem sempre esse trade-off, né? Essa tensão. Você pode generalizar, tem uma vantagem, mas tem uma desvantagem. Particularizar também. Beleza. Nós temos isso quando a gente está falando de ciência séria, né? Mas qual que é o problema? Não da ciência em si, mas das pessoas enxergarem isso, mas não entenderem. Qual que seria o santo grau aqui? Qual que seria o caso perfeito? Seria uma situação na qual você consegue explicar tudo por um termo simples, de uma maneira simples. Que seria você conseguir explicar tudo o que acontece em termos de um caso particular só. Não é verdade? Digamos que, sei lá, eu conseguisse explicar em 2 linhas qualquer coisa que acontece só usando 2 ou 3 termos, que são particulares, que são de uma vivência particular. E você não acha que isso é um vício de hoje em dia, não? As Isso é pessoas um têm vício. mania de pegar, de descobrir, às vezes, um padrão em alguma coisa e achar que isso é. Sei lá, o cara. Vamos supor, o cara jogou o Counter-Strike, velho. Aí descobriu um canto no mapa lá que serve para matar todos os oponentes com headshot. Aí ele usa esse conceito pra, sei lá, jogar vôlei, velho. Tipo assim, como tem as pessoas têm um vídeo, parece que elas estão querendo descobrir uma manha do mundo, uma chave do mundo. Sendo que igual você falou, pode até ser que exista uma ciência que unifique tudo, mas é muito difícil você descobrir, você usar ela você não é muito. Como que eu vou Não, explicar, velho? Eu já não, não, exatamente isso isso. você percebe muito hoje em dia.
Parece que, tipo assim, esse vício que o Marx criou da, da, negócio do materialismo histórico, né, dialético, essas coisas outras, parece que tudo as pessoas têm mania de querer explicar tudo de um parâmetro só, e às vezes não é. Não quer dizer que uma coisa que explica um determinado fenômeno e que explique outro determinado fenômeno sejam contraditórios. É porque é difícil fazer a ligação, porque tem inúmeras variáveis, é infinito. Tipo assim, você pode explicar por que você apertar um monte de botão aleatoriamente num jogo é bom e no outro é ruim. Mas você pode chegar no cerne, né? Assim, generalizando e falar assim, não, porque se você fizer a combinação certa de controles, você vence. Exatamente, mas seria um trabalho Mas as maior pessoas de têm mania de. você. Sim, mas as pessoas têm mania de pegar um aspecto, alguma coisa que elas observaram ali, às vezes nem é geral, às vezes aquelas papo de comadre, né? Sei lá, minha cunhada, a cunhada do filho do meu ex-patrão, né? A pessoa já acha que aquilo ali é regra mundial e quer explicar ao mundo todo sobre esse instrumental, né? Se é que pode chamar de instrumental. Exatamente, é esse vício, né? Você tem digamos assim, você tem uma forma corrompida de se fazer ciência, de se fazer compressão de conhecimento, que quando você vê dois casos particulares aqui, em vez de você tentar entender as diferenças entre eles e fazer o esforço de regredir eles, vamos falar assim, para um elemento comum que consiga unificar os dois, mas para você fazer o caminho inverso vai ter um certo trabalho, né? Para particularizar, você vai ter que explicar os pormenores de cada caso. Você faz o caminho direto, né? Pega um particular e tenta explicar um em função do outro. Que é o grande problema, né? Que é o grande vício que eu percebo hoje em dia. Que as pessoas tentam transformar esses particulares, que normalmente são da vivência delas, né? A vivência particular, em um fator explicador de todo mundo. É isso que eu tava tentando falar. É um vício, é um vício que as pessoas têm e que eu acho que acaba ficando até inconsciente na nossa cabeça. Sim. A gente descobre algum padrão que é muito comum. Quando é, né? E depois quer explicar tudo sobre o mesmo padrão, sobre a mesma. Aí acho que acaba virando. É igual. Esse conceito de ideologia é meio nebuloso, né? Eu acho que existe assim, 3 camadas básicas. Você tem a camada mais, digo assim, lama, né? Mais superficial, que acha que tudo é ideologia, que acha que religião é ideologia, que, sei lá, uma estratégia que você usa para jogar xadrez é ideologia, que acha que tudo que você tem, você segue alguns, sei lá, padrões, né, ou diretrizes, ou você segue alguma coisa, é ideologia. Tem um mais elevado, que eu acho difícil de identificar o que é ideologia, tipo assim, aquela definição certa, né? Até porque ela vai mudando muito com o tempo por causa do próprio vernáculo, até por causa do pessoal do senso comum, né? Vai mudando o que significa a palavra com o tempo. Por exemplo, formidável, você entende que formidável muitas vezes é uma coisa fantástica, uma coisa maravilhosa, uma coisa diferente. Só que na verdade formidável originalmente quer dizer uma coisa que põe medo. Você fala assim, aquela tropa do Alexandre o Grande é formidável, quer dizer que é uma tropa que impõe medo. Só que com o tempo vai mudando, né? O nome da palavra. E tem aquele o meio termo, que seria onde é que eu acho que eu tô. Que você tem uma intuição do que é ideologia e do que não é. Por exemplo, você falar que anarcocapitalismo é ideologia, existe um consenso entre os pensadores que merece algum respeito que não é. Que é uma derivação de uma série de parâmetros éticos, morais e da ciência econômica que chegou a ser conclusão que o anarcocapitalismo é um arranjo de sociedade melhor, né, menos injusto. Mas você vê muitas vezes as pessoas que ideologizam esse tipo de coisa porque ele começa a adotar pedaços
partes do que foi estudado, do que foi derivado, do que foi abordado como, sei lá, não sei se é dogmas, o termo certo, mas é que nem esse pessoal que fala que na questão da rede social, que fala que a rede social pode fazer o que quiser porque é propriedade privada. E repete, né, o jargão, sendo que está ignorando aí. Eu não estou falando daqueles maconheiros, né, que fala que é propriedade privada, mas depois quer multar o estabelecimento porque não tem banheiro especializado para não sei quem, porque não tem. Você sabe, né? Diferenciando. Esse pessoal não dá para você conversar. Essa gente aí tem que. Eu estalo em cobra. Mas estou falando mais da questão do. Daquele pessoal que fala. A pessoa fala, é propriedade privada, então pá, bateu, né? Só que você não pode, por exemplo, convidar uma pessoa para ir pra sua casa e dar um tiro nela. Eu te chamo pra você vir na minha casa, você está na minha propriedade, eu não posso dar um tiro. E isso é o que muitas redes sociais fazem. Elas te convidam para um lugar, você às vezes leva todo o seu negócio para lá, seu cartão de visita para lá, leva toda a sua identidade virtual toda para lá, e depois ela te bane porque você, sei lá, xingou alguém, falou, tem uma opinião que ela não gosta. E sem contar a promiscuidade com o Estado, né, que já faz perder parte da legitimidade. Então, assim, essa questão de ideologia é um pouco difícil de determinar, né? Acho que era o Marx mesmo que falava que ideologia era um vestido de ideias, né? Que até ele, que foi um palhaço em todos os níveis possíveis, menos que Keynes, né? Keynes é pior ainda. Mas, assim, até eles não via com bons olhos a ideologia. Porque limita muito a cabeça da pessoa. A pessoa começa a pensar muito ela fica parecendo um algoritmo, entendeu? Um algoritmo mal feito, né? Ela começa a repetir certos mantras, né? Uma coisa que até você comentou, por exemplo, que eu já vi, que, né, a gente entende que, se bem entendido, pelo menos acho que a gente concorda, se bem entendido, um arranjo, sei lá, você defender uma sociedade, um anarquismo de mercado, né, um anarcapitalismo, ele não deveria ser uma coisa ideológica, porque você está se embasando numa coisa que é quase fundamental, assim, sei lá, de percepção da natureza das coisas, né, da escassez de recursos e tudo mais. Só que você vê que em certos casos, quando eu já vi um caso assim, na verdade, só um não, mais de um caso. Você pega uma notícia, sei lá, de uma invenção. Um cara inventou um negócio da hora lá que resolveu algum problema. Aí vem alguém e fala assim: "Ah, eu amo o capitalismo". Aí você pensa assim: "Pô, mas o que isso tem a ver com o capitalismo, entendeu? Será que a inventividade humana, a genialidade humana, ela é fruto ela é fruto do capitalismo, ou é o contrário? Quer dizer, um arranjo capitalista, um arranjo de mercado, é o que permite que essa inventividade floresça. São coisas diferentes, né? Mesmo na União Soviética, lá você teve grandes matemáticos, os caras mandaram Yuri Gagarin para o espaço, a inventividade estava ali, os caras eram inteligentes. Mas aí o cara vê uma invenção e pensa, uma invenção é um produto, então é o capitalismo, entendeu? É uma forma de você ideologizar isso. É justamente você tentar explicar o que aconteceu em termos de um efeito e não do princípio fundamental, que seria a agência humana, né? A criatividade humana, a capacidade humana de resolver problemas. O cara vai lá e explicar, não, é o capitalismo, amo o capitalismo. Porra, não é assim, né? Aí realmente o cara acaba sendo um espantalho de si mesmo, né? Eu acho que é isso que. Eu acho que a gente chegou. Eu cheguei mais ou menos na sua conclusão. É que nem uma vez que eu estava discutindo com um sujeito e ele era liberal, né? Liberal clássico, essas coisas. E Sim. o cara. Sim, não o cara não. Esse cara em específico, não estou dizendo que liberal tenha razão, né? Liberal, via de regra, você sabe o que é. Mas uma hora ele chegou e falou. Eu falei com ele, falei assim, cara, a Petrobras, ela foi uma das empresas mais avançadas do mundo, mesmo sendo estatal.
E isso ela foi. A não ser que todos os meus professores, todo mundo, até 1900, sei lá, até 2012, estavam errados. Né? É lógico que existe aí, depois teve o Petrolão e tudo mais, e também tem outras questões também, né? Tipo assim, qual outra empresa que quis fazer o que a Petrobras quis fazer? Teve um monte de questões. Mas na cabeça do cara, ele não achava possível isso acontecer, sendo que não existe nenhuma razão metafísica para isso não acontecer. Né? É de você imaginar por todas, igual eu falei, da ciência econômica, né? Como diria o Cogos, né? A única economia de verdade é a economia austríaca, você chegar à conclusão que uma empresa privada seria mais eficiente, mas não existe nenhuma razão metafísica para uma empresa estatal não acontecer, mas na cabeça do cara era impossível, velho. Tem aquela. Até tem um pouco a ver com o que você comentou, né? Do tal do ceteris paribus. A pessoa ela se prende no resultado final, né? Pensar, não, mas quando é mercado é melhor. Então, se o negócio era bom, não tinha como ser estatal. E ele esquece de você se perguntar, tá, mas quando se faz essa análise de que o mercado vai conseguir alocar melhores recursos, vai permitir um melhor desenvolvimento, você está fazendo essa análise dos, digamos assim, dos fenômenos isoladamente. Se você vê uma estatal mandando bem, você tem que se perguntar, tá, quais são todas as variáveis envolvidas aí? Ela pode ser estatal, pode ter outras coisas envolvidas. Às vezes até acontecer uma boa gestão, isso não é impossível. Quando você. O cara tá, digamos assim, contrariando toda a ideia, né, de economia austríaca, de que você não tem bola de cristal, você não pode prever o futuro. Você está simplesmente analisando incentivos, né, tendências. Mas toda tendência ela vai ter uma variação, uma coisa assim. Pode acontecer de os caras mandarem bem, mas a questão é que você não tem você normalmente não está trabalhando com os incentivos corretos. Então, quando o cara fica dogmático, acontece esse problema ali, o cara buga, né? Não é fisicamente impossível, isso que eu tô querendo dizer, metafisicamente impossível, eu acho que até fisicamente, né? Tipo assim, é possível você ser um vagabundo sua vida inteira e ganhar na Mega Sena e não ter que preocupar nunca com estudar e trabalhar. É possível. Né? Mas você vai basear sua vida nisso? É possível você casar, por exemplo, com sei lá, Luísa Sonza e não ser traído, mas você vai basear sua vida nisso? Não vai. Você tem que agora, você não pode negar também que é possível, que pode acontecer. Sim. Só que acho que tem que ter o senso das proporções, né? É uma coisa básica isso. E você acha que essa mania de explicar tudo em termos de uma ou duas coisas, você acha que isso explica tanta ideologia hoje? Todo mundo com a sua fórmula do mundo, todo mundo com a sua chave, né? Parece até que Cristo deu um monte de chave para todo mundo. Todo mundo tem a sua própria explicação para tudo que está acontecendo. Cada um tem sua própria ideologia. E cada um aposta, né? Parece que é time de futebol, o cara vai ter que ir até o final na ideologia que ele vestiu a camisa. É a pergunta que eu me faço, né? Se isso tem alguma relação com essa mania, né, de ideologia sei lá, dos últimos 100 anos. Até que eu digo que isso é o mal do século, né? Essa mania de explicar tudo em termos de particulares simples acaba sendo o mal do século, até por achar que está na raiz das ideologias. Porque é uma tentação muito grande, né? Vamos confessar que todo mundo quer se sentir inteligente. Só que para você ser inteligente de verdade, para você combinar, na verdade, inteligência e erudição, né? Porque você pode ter um cara que é erudito e é idiota. Mas para você combinar os dois, você precisa ter erudição, você precisa conhecer muita coisa, precisa estudar muita coisa. Então, por exemplo, você vai ter que, ao mesmo tempo, conhecer muitos desses particulares, né? Ter um conhecimento bastante amplo, e ao mesmo tempo também ter a capacidade de fazer essa regressão, né? Encontrar os princípios comuns. E isso não é para qualquer um. A partir do momento que você distorce isso e apresenta, e digamos assim, vende, né? Essa ideia de explicar de uma maneira muito mais simples as coisas, é muito fácil abraçar, porque a galera quer se sentir inteligente. Imagina, você conseguir explicar tudo em termos de sexo, e explicar tudo em termos de classe social. É muito tentador isso aí.
imagina, tipo assim, o catecismo da Igreja Católica podia falar assim que tudo era questão do pecado original, né? Né? Aí você poderia simplesmente só ficar repetindo isso a sua vida inteira, entendeu? E se sentir o doutor da igreja. É. Ou então o cara vai confessar e fala assim, pequei. Porque todos os mandamentos eles estão embaixo do primeiro, né? Que é amar Deus sobre todas as coisas. Aí você, se você peca, sei lá, se você olhou a bunda da mulher do vizinho, você pecou. Contra, sei lá, acho que é sexto mandamento, não sei. Eu sempre esqueço. Mas quando você pega contra o primeiro também. Né? Você não tá amando Deus sobre todas as coisas. Aí, senão você só chegava pro padre lá e falava assim, não, eu pequei contra o primeiro mandamento, pronto. Tô O cara absolvido. não vai nem entender seu problema, né? Não vai conseguir te orientar, não vai conseguir fazer nada. Não é, mas tipo assim, existe uma hierarquia, mas não Sim, explica tudo. É, gente. não é chegar a falar assim, e isso acontece muito hoje em dia. Você vê que, por exemplo, principalmente com político e é pior tipo de ser humano. Eu acho que se existe uma ideologia, é o seguinte: político tem que ser espancado. Quer dizer, corta isso aí, não falei isso não, isso é brincadeira. Mas, tipo assim, político, eu digo assim, o problema é da violência nos estádios é por causa do álcool. Né? Aí bota o problema no álcool. O álcool vira um monstro, né? E às vezes não é, às vezes tem gente que enche a lata e fica, inclusive, eu, por exemplo, quando eu ficava bêbado, eu ficava muito mais gente boa do que o normal. Porque tem gente que bebe e fica louca, que fica querendo uma briga e fica querendo, né? Eu não, eu ficava mais de boa, ficava mais tolerante. Inclusive, tinha gente que eu só encontrava bêbado, porque eu não conseguia conversar com a pessoa sem estar alcoolizado. Imagina o nível. Então, a pessoa reduz tudo a uma coisa só, e isso não resolve nada. Que eu penso que acaba sendo o, o grande mal, né? Claro que se eu quisesse, se eu tivesse a pretensão de dizer que isso explica as ideologias, eu ia estar caindo no mesmo problema, né? Eu entendi um negócio, agora eu vou tentar explicar tudo por meio disso. Então tem que tomar certo cuidado. Mas É eu tenho uma verdade. suspeita. É verdade. É, É verdade. eu não posso. Eu tenho que tomar esse cuidado para não acabar sendo meio hipócrita, né? Mas eu Mas tenho uma intuição. isso aí também não é uma ideologia, velho. Eu não posso explicar nada também. Você também não pode ser niilista, assim, falar, não dá pra explicar nada. Mas eu penso que isso é um elemento importante para você notar, entendeu? Porque é E melhor do aqui, que eu simplesmente ficar dizendo, o problema do mundo é comunismo. Não, o problema do mundo é o feminismo. Não, o problema do mundo é uma coisa um pouco mais fundamental que isso. Só que você tem esses casos particulares, né? Essas manifestações particulares desse jeito de pensar, dessa e estrutura você de acha pensar. que não, as pessoas não usam, as pessoas mais inteligentes não usam essa dinâmica, né, para poder tocar suas agendas? Aliás, é o que a gente vê aí, né? Tipo assim, você vê que as pessoas. Agora eu esqueci, agora eu fiquei na dúvida se é. Não, as pessoas, o Olavo falou um negócio de imbuir, né? Aí depois ele falou assim: eu sei do que você tá imbuindo. Mas a pessoa cheia daquele sentimento que ela tá lutando contra o mal superior, nisso ela justifica tudo que ela faz. Você não acha que as pessoas mais inteligentes aproveitam disso, não? Eu acho que aproveita. É bem provável, porque uma coisa é você, se isso for verdade, que eu estou dizendo, né, se realmente isso estiver na raiz do problema, em parte, uma coisa é você entender isso, mas ainda mais avançado seria você conseguir usar isso a seu favor, né? Eu pensei, será que tem gente que consegue usar esse negócio para manipular as pessoas, entendeu? Conseguir induzir as pessoas a pensar cada vez mais nisso aí, aproveitar, digamos assim, essa tendência humana de, de resumir as coisas e ficar criando aí massa de ativista que só sabe falar só fica na mesma ladainha. É o TDS, né? O Tramp Derangement Syndrome. Tudo é o Orange Man Bad.
né? Todos os males do mundo são explicados pelo Trump, né? Ou então, que nem antes, tinha gente que falava isso, sério mesmo, que falava que o George W. Bush matou mais gente que o Stalin. É, porque na época ele era o inimigo, né? Pois é. E isso aí não é uma forma de. Não é ideologia. Você não, eu acho que também você não pode chamar de ideologia, por mais baixo nível que uma ideologia seja. Mas é uma forma de ideologização das pessoas. As pessoas ficam ideologizadas. Eu diria que faz parte do processo, né? Não chega a ser uma ideologia formal, porque não virou um sistema assim e tal, mas faz parte do processo. Eu acho que o mecanismo é semelhante de como você cria uma ideologia. Porque quando você. Como é que você fala? É que nem você falou, tem várias definições, né? Se a gente for usar a definição do Marx, até faz mais sentido, que você começa a prender a cabeça das pessoas nessas coisas muito específicas e com isso você, sei lá, você vende uma solução mágica, porque, né, porque é muito simples de explicar, muito simples de resolver. Você vende uma solução política muito fácil. Por exemplo, a solução para o mal do mundo vai ser derrotar o Trump na eleição. Aí você ganha a volta. Mas se, por exemplo, for pela definição lá do Wegelin, né? Acho que fala Wegelin, Fregelin, não sei. É É de que, na verdade. Wegelin. Acho que ele ocidentalizou o nome dele. Ocidentalizou não, americanizou o nome dele. Tem esse rolê. Eu falo, na verdade, a ideologia é imanentização do escatom, né? Basicamente, você chuta lá, por alguma razão qualquer, que pode ser uma razão nesse sentido que a gente fala, né, de resumir as coisas, você fala que existe um destino da humanidade, né? Não, o destino da humanidade vai ser isso aqui. E só que isso tá lá no final, né? Tá lá no juízo final, vamos dizer assim, né? Pra fazer uma analogia. Aí fala, não, mas em vez da gente esperar isso chegar lá no fim da história, vamos fazer acontecer agora, né? Você tenta imanentizar, né? Você traz para a realidade material presente o que a sua escatologia, né? Sua teoria, digamos assim, sobre o fim da história, o destino final da humanidade. Porque no fim das contas, se esse é o destino final, é a única coisa que importa, né? Você poderia dizer assim. Para que ficar passando pelos estágios intermediários se eles são temporários? Vamos trazer para o presente a sociedade final. Aí eu não sei se só isso se aplica, sabe? Que nem, por exemplo, por causa do comunismo, né? Fala, não, no final da história, o cara faz a previsão, no final da história vão se extinguir as classes, porque por causa do conflito vai sobrar só lá o proletariado, que é o que tem a visão correta. É a única classe que não é ideologizada e eles vão criar, vão representar o fim da história, né? Em vez da gente esperar isso, vamos fazer acontecer mais rápido, né? Vamos criar o partido, vamos ficar fazendo ativismo, um monte de coisa. Mesma coisa, sei lá, o nazismo, né? O nazismo fala, não, no fim das contas vai ter por causa da evolução, a gente vai chegar na raça superior. Em vez da gente esperar, vamos fazer acontecer agora, vamos limpar os caras que não valem tanto assim e deixar só os bons. Você meio que é uma profecia autorrealizada, né? Para resumir. Eu não sei se isso se aplica. Eu ia citar agora o Eric Wegelin por causa do contra os acadêmicos, né? Porque ele sempre fala esse negócio de ideologia. Sim. Antes de você começar a falar, eu pensei nisso. É uma das maiores referências, né? Porque, assim, igual eu falei, eu tô no meio, né? Talvez no meio mais baixo do que o mais alto, mas eu não tô naquele nível que fala assim que, sei lá, qualquer coisa é ideologia, mas também não tô naquele nível que eu sei exatamente o que é ideologia, como identificar e tudo, mas eu tenho aquela, talvez um intuitivo do que é o que não é. Sim, Mas a impressão que eu tenho é que a ideologia, ela meio que limita a visão da pessoa. sim, Ela deixa a pessoa, tipo assim, por causa de tudo que você falou aí, até basicamente, né, reduzindo tudo a questão de querer explicar tudo em termos de uma ou duas coisas. E nem digo na questão de imanentizar o escatom, né, que seria
até sei lá, seria o imanentismo, né? Que é até tipo assim, anti a ideia do mundo devir, né? A vida pós-morte, né? Sim. Que até tem a ver com isso, mas que inclusive causa um monte de a maioria dos problemas aí são causados por quem quer transformar o mundo que nós temos no paraíso, né? É um problema tanto moral, é um problema tanto moral quanto econômico isso aí, né? O cara não entende escassez, ele não entende a própria falibilidade. Né? É aquela coisa, né? Querer. Ou às vezes até o cara entende que. Mas ele quer jogar pela exceção, né? Eu vou fazer a minha vida em ganhar a Mega Sena. A chance disso dar errado é muito, muito errado, muito difícil. Tem E que ela dar uma pode dar mega certo às cena vezes pra pra você. pobre. Né? Oi? Se todo mundo ganhar a mega cena, o mundo vai ser perfeito. Só que não vai Pois ter é, dinheiro. pois é, você vai resolver a sua vida, você não vai resolver a vida do mundo. Ou seja, até a sua vida é difícil de você acertar nesse esquema. O que dirá do mundo inteiro. Então, eu acho que esse vício talvez seja o que. Tá querendo até reduzir a mais um fator aí, mas talvez esse vício seja o que mais tem causado problemas hoje em dia. Essa mania das pessoas acharem que, tipo assim, que na cabeça da pessoa funciona. Porque, sei lá, foi doutrinado de certa forma. Tem muita questão também de ódio, né? De inveja, né? Você vê que muita gente desse pessoal e Beautiful People, eles, convenientemente, eles falaram que não pode existir bilionário, né? Milionário, tudo bem, não pode existir o bilionário. Mas você vê nos outros mais pobres, você vê o ódio que eles têm com pessoas mais ricas. Né? E os que são ricos têm ódio das pessoas que são mais ricas ainda, têm inveja das pessoas que são mais ricas ainda. Então, Se bobear no subconsciente, muitas das pessoas, elas, digamos assim, cedem a essas visões de mundo, né, simplificadas, justamente porque justifica você fazer certas coisas, né? Justifica você. é isso, justifica uma coisa que a pessoa tem dentro dela em relação a outra coisa. Inveja mesmo, sei lá, orgulho, Faz uma coisa que vaidade. deveria ser vista como um defeito, como, sei lá, uma virtude, né? Ah, não, eu não odeio os bilionários, eu odeio a desigualdade. Isso. Aí a pessoa, isso, é isso mesmo. Ela pega uma visão de mundo limitada que ela tem, o que deram para ela, que adequa ao sentimento que a pessoa tem. O sentimento mesquinho que a pessoa tem. Tem essa questão também, fugindo até sei lá, se foge um pouco do assunto do vídeo, mas. Porque no fundo é mais uma questão filosófica, né? Eu acredito eu. Uma questão mais, sei lá, de pensamento, né? Mas eu acho que cria muito essa. Cria não, né? Aproveita muito essa questão do ressentimento, da inveja também. Pessoas elas abraçam uma ideologia muitas vezes por coisas que a pessoa tem dela, que na maioria das vezes é um sentimento ruim, não é um sentimento bom. E o sentimento de querer reformar o mundo, né? De monetizar o escatom não é bom. Empiricamente dá pra você observar isso. Pelo menos é o que eu entendi dessa conversa toda, né? Posso estar errado. Não, isso tem bastante a ver. Mas uma coisa que a gente acaba se perguntando, né? Se fala bastante do Marx, né? Você até comentou. Mas será que a origem disso, tipo, onde você encontra, sabe? É claro que seria uma tarefa gigantesca, né? O pessoal até comenta que o próprio
O próprio Wegelin, ele ficou com esse buraco na teoria dele, né? Porque ele faz lá uma analogia entre os movimentos revolucionários do século XVII, XVIII, XIX e também os movimentos lá do... Como é que fala? No século XIII, teve algumas heresias, né? Como os cátaros, esse tipo de coisa. Ele faz uma analogia entre os dois. E ele meio que tenta estabelecer uma conexão. Só que a analogia não é um argumento, né? A analogia ela serve para você, ela não é um argumento em si, ela serve para você exemplificar, né? Esclarecer um pouco o que você está querendo dizer. Que nem eu falei aqui, sei lá, do cavalo do elefante. É só uma coisa análoga, mas não é um argumento para aquilo que você está tentando explicar, né? Então ele faz essa Isso analogia. acaba virando. Sim. Isso acaba virando um vício de pseudo-argumentação terrível, né? É. Porque você fala assim. O comunismo exterminou milhões, né? Exterminou literalmente. Pegou as pessoas, mandou pro paredão, ou mandou pro gulag, ou mandou pro sei lá onde, e exterminou, botou a arma na cabeça da pessoa. Aí a pessoa chega assim, não, mas o capitalismo matou também, né? Aí fala, porque matou de fome, porque matou não sei o quê, porque matou nas guerras, né? Mesmo que as guerras não tenham sido causadas por capitalistas, né? Foi o Zé das Mesmo Couves que assim. matou o Tonhão. Fica criando essa pseudo, essa falsa analogia, né? Você fala, por exemplo, por exemplo, fala que bolsominions são petistas com sinal invertido. Eu concordo que bolsominions são um saco, são pessoas de baixa formação intelectual, moral e tudo que você imaginar, mas ainda não chegaram ao nível de cometer crimes igual petistas, né, de do Boulos, né, de invadir propriedade privada, ou então aquele cara que jogou o outro lá no tráfego, acho que não sei se chegou a matar o cara lá perto do Instituto Lula, também não chegou ao nível também de roubar trilhões, né, que eles desconfiam aí, é o tal do Queiroz, né, que aí tem que perguntar pro... Eu não vou perguntar, não. Se quiser, você pergunta pro Francisco Amado cadê o Queiroz. Você pergunta pra ele, não vou perguntar, não. Inclusive, eu não tô nem um pouco interessado. Né? Então você fala assim. Então, vira essa falsa analogia que não é argumento, mas eu acho que é um pouco reflexo disso também, de querer explicar tudo num fator só. Né? Tipo assim, a idolatria político. E não Só que existe. Só que é ruim. A idolatria política é ruim, ninguém vai discordar disso. Mas, por pior que o Bolsominion sejam, até o momento, não são tão ruins quanto a petralhada. Sim. A pessoa tenta explicar pelos efeitos secundários, né? Falar, o petista gostava do Lula, o bolsonarista gosta do Bolsonaro, então eles são a mesma coisa. Não é que gosta, mas tipo, defende, né? O petista defende o Lula, o bolsonarista defende o Bolsonaro, então eles são iguais. Tá, mas defende por quê? Isso aí é falácia, velho. Isso é falácia. Sim. Você faz uma analogia porca, assim, e tenta... É que nem você falar assim, eu tô... Você falar com um cara assim, não, sei lá, você tem um parente seu que fica lá lendo... Não sei, quem que... Tem que ser alguém que deu um branco aqui agora, velho. Sei lá, o cara ele fica idolatrando o Fidel Castro, entendeu? Aí você pega lá o seu primo que vai todo dia na igreja, confessa, cumpre na medida do possível, aí você fala que é a mesma coisa. Ah, não, o cara ele é bitolado. Uma coisa é você ser bitolado no bem maior, né? Uma coisa que nunca vai te trazer mal. Né? E outra coisa é você ser bitolado num idiota qualquer, que é o Fidel Castro. Então, assim, existe esse é um vício que criou muito aí hoje em dia. É difícil até se conversar com as pessoas que não estão, assim,
entre aspas, saíram da Matrix, né? Por causa disso, que as pessoas elas acham que, por exemplo, você achar que a Inquisição, que foi inclusive um avanço civilizacional formidável, né? Falei da palavra errada, mas assim, um famoso, um arranjo civilizacional. Foi um avanço civilizacional com, por exemplo, os gulags, né? Sim. Sendo que, tipo assim, quem era arbitrário na época de. Antes, né? Da Inquisição, que o pessoal era arbitrário para fazer julgamento, jogava a pessoa no mar. Se flutuasse, não era bruxa, né? Se fundasse, era bruxa. Tipo um trem assim. A Inquisição que parou com isso aí. Vamos investigar o trem direito aí e tal, ver como é que é. Tanto que os próprios condenados, né, os presos, eles preferiam ser julgados pela Inquisição do que pela justiça secular. Aí, mas a pessoa compara isso com o Stalin, que pegava um livro lá e cortava, escrevia lá quem que devia morrer ou não, aleatoriamente. Death Note do Star. Mas muito. O que é Death Note perto do livrinho do Stalin? Aquele era bravo, bicho. Nossa. Mas enfim, para não deixar fazer muita digressão. Igual eu tô falando, eu tô mais assim, mais como ouvinte, né, e aquele aluno metido a saber tudo, só que não sabe nada, do que para explicar. Mas como assim, isso tudo começou? Como esse vício de querer resolver tudo em termos de uma ou duas coisas começou? Como você acha que isso começou? eu tô mais ou menos nessa posição de palpiteiro, mas uma coisa que eu percebo, até tava. Esses dias eu li um livro do. Na verdade, não é um livro, é uma transcrição de palestra daquele Bertrand de Juvenel. A galera mais conservadora gosta dele. Ele é um cara bastante anti-estado, assim, só que ele não é libertário, então o pessoal gosta. Se não falar que é libertário, eles ficam mais de boa. Que ele comentou que tem um outro autor, que é o Richard Weaver, ele escreveu aquele livro lá, As Ideias Têm Consequências. Ele comenta, o Richard Weaver ensinou o Ocidente inteiro a odiar o Guilherme de Ockham, que você até comentou da navalha, né? Porque além do caso da navalha, o Guilherme de Ockham, ele era um dos nominalistas, né? Quando você tinha todo aquele debate lá na Idade Média, debate filosófico, né? Você tinha aquelas correntes lá de como é que a questão dos universais, né? Você explicar se, por exemplo, a gente pensa assim, eu gosto do exemplo da vaca. Você pensa na vaca, você vê um monte de vaca no pasto lá. Cada vaquinha individualmente, né? Ela existe. Você vê lá a vaca, o boi, um monte de bicho lá no pasto. Só que existe também, pelo menos na nossa cabeça, né? Na hora da gente trabalhar com as ideias, o conceito da vaca. Por exemplo, você pensa a vaca a classe, vamos dizer assim, né? Só que essa vaca universal, ela não existe de verdade. A única, pelo menos, quer dizer, a gente não percebe isso, né? Essa vaca universal, ela é diferente de cada vaca particular que está lá no pasto, comendo lá seu capim. E daí eles tinham essa discussão, né? Esse universal, essa vaca universal, ela existe de verdade ou ela é só uma coisa, uma criação da mente? Você tinha lá as correntes, tinha o pessoal, acho que mais platônico, né? Platonista, que eles falavam que tem aquela coisa do mundo das ideias, né? A vaca, na verdade, a vaca universal existia antes. E daí aqui você tem cópias dela. Aí tinha o pessoal, eu acho isso, né? Mais aristotélico, que dizia, não, na verdade é só uma ideia que você generalizou uma série de observações da natureza, né? Você viu várias vaquinhas lá e falou, tem todas essas coisas aqui têm algo em comum. E todos os elementos tiverem esse algo em comum, eu vou chamar de vaca. Pertence a essa classe da vaca. E daí tem o pessoal, acho que até Tomás de Aquino falava isso, né? Que na verdade eram os dois. Você tinha uma união lá. Mas ele era, eu não sei, agora eu não vou saber os nomes, mas era o realismo, né? Você falava que os universais eram reais, só que também você acessava eles por meio desse processo de abstração. Eu posso estar falando uma grande bobagem, mas existia essa discussão. Aí surgiram os nominalistas, né? Que eles falavam que, na verdade, não existia. Entendo dessa maneira, que não existia qualquer associação, na verdade, entre o conceito e as coisas em si. Eles separavam, e muitos filósofos depois acho que seguiram essa linha, né?
o Wittgenstein, eles tinham essa ideia de que, na verdade, as palavras eram só palavras, né? Os conceitos eram só conceitos, eles não expressavam nada da realidade. Você simplesmente tinha uma convenção ali, uma convenção que podia ser internamente coerente, mas não tinha qualquer ligação com o mundo real, né? Não tinha qualquer vínculo, assim, com o mundo real. É simplesmente se convencionava. Acho Há que quem daí... diga que esses. Não, há Pode quem falar. diga que os nominalistas foram as causas de vários males aí que a gente tem hoje em dia. É porque cria um problema gigantesco, né, cara? Porque a partir do momento que você diz que não existe qualquer ligação entre o conceito ali e a coisa em si, vamos dizer assim. Não estou querendo falar de Kant aqui, mas a coisa em si é um bom termo. Acaba indo, né? Acaba indo. Porque até tem uma certa relação, né? Você começa a se perguntar, tá, então as coisas, se a gente está trabalhando com conceitos, digamos assim, o discurso começa a ser muito mais maleável, né? Dessa margem, para que você pode ser muito mais, você pode trabalhar muito mais a percepção da realidade. Se não existe qualquer vínculo, então é tudo uma questão de percepção pessoal, percepção subjetiva. E aí acho que abre margem para você ficar fazendo esses malabarismos de explicar coisas de maneiras não tão rigorosas, né? É o que eu E especulo, é o assim. que. É. De qualquer maneira é mal, né? Não é bom Sim. isso aí. Pelo menos a palavra que você gosta de usar, pelo menos é temerário, né? Você não. É, porque você vai ver que isso acaba influenciando até, por exemplo, na questão do aborto, né? Que pessoas falam que não é ser vivo antes de nascer, não é ser humano antes de nascer, não sei o que eles falam, né? Você reduz Se o tudo cara chegasse e a falasse uma. assim, se o cara chegasse e falasse assim, se o pessoa chegasse e falasse assim, eu sou pró-morte, né? Continuaria sendo contra, mas pelo menos se a pessoa está sendo honesta, mas quando a pessoa começa a, a usar o nome do negócio para dizer se é certo ou errado, se nasceu, é vida, sei lá, sempre tem, sei lá, até ofende a inteligência da gente. E o pior, né? Reduz isso a uma questão legislativa, né? Começa com umas pirulices aí de falar, não tem como é que é? Não tem registro civil, então não é gente. Tipo, É. você, Não, e tem gente que você, fala isso não ironicamente, né? aí você pensa, pô, então a única coisa que vai definir se é vida ou não é aquela convenção, aquele documento que foi convencionado que identifica uma pessoa. Não é a própria natureza dela. Pois é, há quem diga que isso aí é fruto do nominalismo. Pois e é a tese do Richard Weaver, né? Que fez o mundo odiar o Guilherme de Ockham. Pelo menos por isso, né? O princípio da navalha lá eu acho até uma boa, é uma coisa interessante. Até pra ciência, né? Não, eu acho muito. Assim, o Guilherme de Ockham também dizem também que tem muitas coisas que. Muitos problemas que vieram dele. Mas eu acho Sim. que o conceito da lâmina não é ruim. Não, não é. É uma recomendação, né? É que nem o. Como é que fala? A do Hilme, né? A navalha. Não é navalha, guilhotina de Hilme. Guilhotina. Ele em nenhum momento ele crava assim, fala, isso aqui é uma regra universal, você não pode derivar. Mas ele faz uma observação. Todo mundo que faz isso parece não ter não ter um cuidado muito bom, né, de fazer essa derivação e tudo mais. Ele não nega, ele simplesmente, digamos assim, dá uma cutucada, sabe? Só que tiveram versões depois que o pessoal fez uma releitura e falou, não, isso aqui é uma lei. Não era ele não se propôs a criar uma lei, ele fez uma observação, né? Falou, isso aqui é problemático, mas não Uhum. invalidou completamente. Acho que o nosso único espectador aqui, o Taio Kent, chegou e falou assim: parece que chegamos ao ponto do clássico Aristóteles versus Platão. Incrível como sempre chega. É verdade, né? A briga deles foi boa. Mas, então, a gente chegou aqui à conclusão que é um vício, né? Um vício que causa problemas, inclusive, problemas práticos, né? Não é uma questão de, tipo assim, de simples divergências de ideias. E as raízes disso, talvez, né? A gente tenha
feito aí um rascunho do que seja. E aí tem a pergunta que não quer calar, né? Existe cura no curto ou longo prazo para essa tendência aí, para esse vício? Vamos dizer assim, me corrija se eu estiver errado, esse vício ideológico, né? Porque ideologia parece, se você for analisar, é como se fosse uma ideia, né? Uma ideia fodida, né? Uma ideia mal feita, né? Uma ideia vagabunda. Então É é uma um coisa. vício pior do que ideologia. Tipo assim, é um trem mais vagabundo do que é vagabundo. Eu acho que acaba sendo uma semente para ideologia, né? Eu gosto de pensar em ideologia, claro que isso aí eu tô só exemplificando, né? Como se fosse um prédio sem o térreo, sabe? Você pensa assim que dá para você construir um prédio inteiro sem você ter fundação. Você pode criar, sei lá, toda uma argumentação que internamente ela é válida, mas se você vai ver, aquilo onde ela apoia é simplesmente uma coisa arbitrária. Que nem, por exemplo, eu vou dizer que tudo que determina o comportamento humano são as forças materiais de produção. Você simplesmente tira isso aí, é isso aqui. Eu vi bastante isso acontecendo, então eu vou dizer que isso resume o mundo inteiro. Aí você cria todo um sistema filosófico em cima disso. Pode ser que todo o resto do sistema seja coerente, vamos falar assim, internamente coerente. Só que você vai perguntar, tá, mas essa sua pressuposição inicial, isso é verdade? Se eu tirar isso aí, não desmorona tudo? E muita gente simplesmente não se importa, sabe? Acha que pode ter o prédio sem ter o térreo. E acho que cura para esse negócio, solução para esse negócio, passaria por você conseguir mostrar esse problema, né? Mas às vezes a pessoa já está tão imersa nesse jeito de pensar que é até impossível, né? Ou ela vai dizer que isso é uma ideologia sua também, né? É Isso, sempre essa desculpa, isso, né? isso aí. A pessoa acha que isso é ideologia, né? Aquela coisa, aquele senso comum. Que acho que tudo é ideologia. Então, assim, É igual. ideologia de direita. Não existe ideologia de direita. Você pode. Na verdade, direita e esquerda são termos relativistas, né? Você tá à direita do Léo Boff, né? E o Léo Boff tá à direita, sei lá, sei lá, Mao Tse Tung. Tem muitos a mais à esquerda dele, mas tem. Né? Mas a pessoa acha que é ideologia, né? E a ideologia, na verdade é ele que está como se diz, infestado de ideologia, né? Sim. E com isso ela Mesmo que invalida a ele não. própria. Ela impossibilita a discussão. É que nem o negócio lá do próprio Marx, né, com o polilogismo, que foi uma coisa que o Mises bateu bastante, né? Você fala, por exemplo, você vai lá e explica pro cara que, não, isso aí, essa ideia, seu pensar tá errado. Ah, não, mas você é da outra classe, você é burguês, então, seu jeito, sei Tá lá, sua errado. ideologia, então não vale para mim. Vale para você, não vale para mim. Aí você não resolve nada. Não resolve nada. Isso não é ciência. Né? É uma corrupção do método científico, né? Só que com pretensões científicas, esse que é o pior. Se o cara falasse, não, eu não tô É querendo uma ser cientista. vigarice. Vamos falar a verdade aqui. Isso é uma vigarice, né? Porque isso aí não é ciência. Não é. Se você está colocando Na verdade, você coloca um cabresto na pessoa. Nada que a pessoa falar que o opositor disser é verdade, porque ele está ali. Ele seria de um grupo que a ideologia dele diz que não é verdadeiro, né? Que não é, que é tudo de ruim, né? Que hoje a gente encontra muito aí no Orange Man Bad ou no antibolsonarismo, que é que a gente encontra muito aí nesse paralelo nisso aí, mas eu não sei se foi Lenin que falou que tipo assim, se você vê um burguês, o mais certo é atirar ele do trem mesmo sem perguntar nada pro cara. Assim, Porque a partir do momento que você simplifica a sua visão das coisas, você não precisa se preocupar com pormenores, né? Você não precisa se preocupar, não, mas se ele for um pai de família, alguma coisa assim. Se você resume tudo a uma questão de burguês ou proletário, é muito mais simples tomar decisões, né? Só mata.
Então você acha que essa questão de ideologia ela tem a ver com esse negócio do bem ou mal em absoluto e também relacionado também, isso aí eu acho que já ficou claro, né? Na questão de limitar a visão do mundo da pessoa, do indivíduo. Cara, eu acho que ela tem a ver com noções de absoluto, né? Se você não concede, ou digamos assim, se você se nega a conceder a possibilidade de alguma coisa absoluta, sei lá, um valor, uma realidade objetiva, alguma coisa assim, isso aí simplesmente não tem solução, né? Porque tudo vai ser uma interpretação subjetiva, você já está ferrado. Você só consegue resolver essa questão aí quando os dois, pelo menos, concordam que existe algo que pode ser verificado. Não vou nem dizer objetivamente, né? Para usar um termo lá que o Hopper usa, intersubjetivamente. Existe algum negócio que nós dois podemos verificar e concordar? Ah, isso aqui é verdade, os dois percebem assim. Aí, a partir disso, você consegue construir alguma coisa. Mas se nem isso for admissível, aí realmente você não tem o que fazer, entendeu? Aí, digamos assim, se esse elemento, se essa coisa intersubjetivamente reconhecida também for objetiva, é outra história, é outra discussão. Mas pelo menos você consegue ter uma discussão já, né? É. É, porque eu vejo que essa questão, às vezes, muito de. Essa questão aí de ideologia acaba batendo muito nisso. A pessoa fica. Ou ela tem uma visão limitada do mundo, igual foi quando eu discuti com o cara lá no negócio da Petrobras. E também na questão do. Que a pessoa acha que, tipo assim, como ela tá combatendo o bem, o mal maior, ela, tudo que ela fizer, falar, ou tudo que você disser, tudo que ela fizer é válido e tudo que você disser é um golpe, né? É uma vigarice. Você tá querendo passar a perna na pessoa. Uma coisa muito comum também é discutir com o anti-olavista, uma coisa que eu não faço mais. Não que eu defenda o Olavo em tudo. Aliás, atualmente defendo ele muito pouco. Defendo quando ele xinga os outros, aí eu defendo sempre, mas assim, tem umas doideiras desse trem de. Ninguém parou um pouco, né, com esse trem de terraplanismo. Mas, tipo assim, quando a pessoa vai discutir com o anti-olavista, é o seguinte: se você falar assim que 2 mais 2 é igual a 4, se o Olavo tiver falado que 2 mais 2 é igual a 4, já tá inválido. Você sabe, né? Sim. Se você falar, por exemplo, que o Stalin, ele tinha um plano de dominação cultural antes do Antônio Gramsci, que é uma coisa que aquele documentário Agenda, de acordo com o documentário, né, expõe. Se o cara que você estiver discutindo souber que o Olavo falou isso, mesmo que ele tenha visto no próprio documentário, é inválido. Porque é olavismo, é gnose, Mossad, é Tarica, essas coisas todas. Então eu acho que isso aí é um vício. Impede você de discutir com qualquer pessoa, entendeu? Impede. Com qualquer pessoa, não, com essas pessoas que professam esse tipo de mentalidade. É Eu igual. acho que a minha solução à cura no curto ou longo prazo vai um pouco com o nosso podcast lá da questão da liberdade de informação. Porque eu acho que esses vícios, eles são advindos de uma incipiência do pensamento das pessoas em relação a esses assuntos. Porque tem muita coisa aí que é nova. Quem que sabia aí que era Eric Voegelin, que era Karl Marx não, né? Karl Marx sempre foi mais famoso, mas até a escola austríaca, por exemplo, quem que sabia disso aí há 8 anos atrás, por exemplo? Pouca gente. Eu sabia. Não assim, não que eu fosse um acadêmico, né? do IHB, né? Não que eu fosse, mas eu sabia que existia, porque um amigo meu tinha me mandado um artigo lá e eu achei assim, fantástico. Na época que ainda estava na mão ainda dos quiocas, né?
Mas quem que sabia dessas coisas? Ninguém sabia. Então, isso ainda é uma coisa muito que precisaria de ser muito difundida ainda. Para as pessoas Isso tá... saberem. Assim, olha, cara, isso não é ideologia. Você ir para a igreja não é ideologia. Você ir para academia não é ideologia. Tem gente que acha isso, cara. Tem gente que acha que sei lá, o Stronda é a ideologia do cara é comer carboidrato e proteína de 3 em 3 horas. Isso não é ideologia. Mas isso acaba sendo uma forma de você, como é que fala? Equalizar as coisas, né? Que nem, como é que eu vou dizer? Sei lá, não sei se pode falar essa palavra, mas que ultimamente tá foda. Mas, por exemplo, você acusa o como é que eu vou dizer? Você acusa o cara, sei lá, de ter alguma perversão sexual, alguma coisa assim. E o Aqui. cara fala, não, mas tudo que você faz é por pulsão sexual, então você não pode me condenar. Você tenta Isso é mais equalizar do tudo, sabe? Freud, né? É. Vem um pouco do Freud, né? Mas você tipo usa o cara como um coringa, sabe? Uma carta coringa que você pode jogar em qualquer coisa. É isso Pra aí. tentar emplacar que todo mundo que te condena é hipócrita, porque todo mundo na verdade age assim. Então ninguém pode te condenar, entendeu? É a mesma coisa da Aqui o ideologia. Taio Quente. Você não pode me chamar de ideólogo, porque na verdade você também só, só tem ideologia, então tudo digamos, tudo equivalente. Criou uma confusão, né? Sim. Um negócio muito difícil de desamarrar. E, Aqui o e acho que Taio passa um pouco. Quente. Pode falar. Hein? Não, pode terminar aí. Não, isso passa até que você falou, né? Não só pela informação, né? Você tem informação livre, que pode até, pelo menos você tem um confronto ali, você tem uma guerra de ideias. E acho que isso aí acabou sendo muito intensificado, mesmo que as origens a gente possa voltar lá para o século XIII, XIV, isso aí foi muito intensificado pela educação pública, eu acho, né? Pelo menos essa Ah, ideia de você ser provido pelo governo e todo mundo tem que ir para a mesma escola. Essa demonização, né, da educação domiciliar. Eu estou acompanhando bastante. O pessoal está fazendo congressos lá em Harvard tentando, advogando mesmo de proibir lá nos Estados Unidos, né? Que lá pode ainda. Mas eles querem matar as escolas comunitárias lá, charter schools, educação domiciliar, dizendo que, invertendo, né? Dizendo que isso é a verdadeira violência contra a criança. Quando, na verdade, a gente sabe que, tipo, criança apanha mesmo, se ferra mesmo em escola pública, que junta 50 moleque que pensa diferente, tem o valentão, todo mundo aprende a mesma coisa. não, quem bate muito nisso é o Molinô. Ele fez um vídeo aí conversando com um cara que ele até falou assim: abaixa o microfone que eu vou começar a gritar, porque ele ficou nervoso. Mas outro dia mesmo eu vi é, um indivíduo aí, né? Uma falta de um termo com V melhor, falando que na escola ensina aí acho que ela falou ideologia, cara. Ideologia radical, que é o cristianismo, né? E Na escola domiciliar, na, na escola, no homeschooling. é, Aí que tá, né? Tipo assim, é uma doutrina moderada, né? Uma doutrina amigável, é o comunismo, né? Que é. mata aí 50 milhões, 100 milhões, 200 milhões de pessoas. Isso aí que é moderado. Cristianismo, que é amar o próximo, dar outra face, perdoar 7 vezes 7 a pessoa, se sacrificar pelos seus amigos. Que mais? Tanto de coisa aí que os santos nos ensinam, né? Isso aí bom, é extremo, né? Extremo no sentido que é extremamente bom, né? Extremamente frutífero, edificante. Mas na cabeça das pessoas aí até cai do que eu tinha falado no começo, né? A pessoa vê um elemento, vi um cara lá que ia na igreja e, sei lá, chamou. Não falou que não gostava de quem ia na Ubanda, ou chamou o maconheiro de maconheiro, ou tinha problema com uma pessoa que era homossexual. Fala, e o cristianismo é isso. Pega aquele caso particular ali e fala, e E eu tudo acho que baseado.
E eu acho que ainda chegou a um ponto que é mais do que isso, é o nome. Você É o falar assim, nome, o né? cara é radical, o cara é católico radical. Né? Você imagina que o cara é católico radical. O que é o católico radical? É Santo Antônio que o dia é hoje, né? É. O que é Radical católico é o radical? asceta, né? É o cara que. É o padre Pio de Pietrelcina, né? É Santa Terezinha do Menino Jesus. Esse é o católico radical, é o católico raiz. Mas a pessoa acha que o radical é pior do que o que a pessoa realmente é. Né? É. Acho que vira, acho que é igual eu falei, eu acho que pra mim, a minha única saída, que talvez necessitaria um tempo que a gente não tem, principalmente com os ataques constantes que, que a internet tem sofrido na mão de burocratas e demais parasitas, que é a disseminação de informação. E as pessoas saberem que, por exemplo, que radical, tudo bem, radicalismo em talvez 95% dos assuntos, ou talvez até mais do que isso, seja ruim. Mas tem radicalismo que é bom. Quem que vai É, querer, por exemplo, uma mulher moderadamente fiel, uma esposa moderadamente fiel, e não vai querer uma esposa radicalmente fiel? Né? é Quem que vai verdade. querer um sócio que é amigavelmente honesto e não vai querer um sócio radicalmente honesto? Né? Talvez o Whindersson Nunes, mas a maioria das pessoas não vão querer. Então, é, tem que explicar, né? Tem que divulgar as coisas, né? Aí ainda tem a questão do Peter Turguniev, né? A difusão de informações, né? Mas o problema é que a gente tem que ter tempo e tem que ter meio para isso. Não adianta você ficar querendo vender curso, sei lá, essas coisas todas aí, se você não tem meios, porque tem o parasita lá, a mulher com a cara torta lá, que todo mundo acha bonita, mas a mãe parece filho que é filho do Cerveró, e querendo dominar a internet, não deixa ninguém falar nada. Como é que você vai divulgar essas coisas? Não tem como. Nunca vai sair. Aí vai ser, todo mundo vai ser presa mesmo dessas ideologias baratas, né? Que a ideologia em si já é ruim. Ainda estão prendendo as pessoas em ideologias baratas ainda. Nem sei o nome. Tipo assim. Você Tô segurando comentou, aqui pra não ficar que nem o Molinô gritando, sacou? o Brau, o velho batendo na mesa, assim, pá. Mas Que nem acho o que você comentou, Alborguete, né? sim, pegar um porrete, né? Mas acho que o negócio que você comentou até interessante, que eu acho que fala de um estágio até mais avançado do que a gente falou que a gente comentou do nominalismo, né? Daquele descolamento entre a palavra e a coisa em si. Mas pelo menos ainda se tinha uma noção de que esse sistema de palavras, sei lá, o vocabulário, sei lá, a linguagem que você usava, ela tinha que ser internamente coerente, né? Você tinha uma convenção sobre um significado lá e você usava aquele significado. Hoje em dia já está num estágio até mais avançado, que não é nem mais o significado que conta, né? É o impacto da palavra. Quando a gente fala de O radical, impacto da palavra. a, a, a radical tem uma conotação negativa. Mas É, ninguém pergunta se o radicalismo é um mal em si. O que ele é de verdade, né? pois é. Qual é a definição de Radical, dicionário? Né? radical vem de raiz. Sim. Quer dizer que esse é o puro. Se você é puro em algo bom, você vai ser puro até a raiz. Você pode até falar, sei lá, eu sou radicalmente contra o estupro, entendeu? Para mim, estupro não pode ser Não, considerado um eu não posso ser radical. tem que ter Porque senão eu vou ter 5%. radical. Assim. Na cabeça essas pessoas lama, lixo, elas pensam dessa forma. Elas têm medo da palavra. Por que o velho falou que o general tem medo do Felipe Neto? Tem medo mesmo. Porque tem medo dessas palavras que os caras jogam aí. E nem é mais o significado, né? Se fosse significado, você Não ainda é o pode significado. contestar. Não, tá errado isso aí. Mas se é só o impacto. Mas É então, para igual. concluir, para a gente não ficar enrolando muito, Sim. você acha que, inclusive, essa questão do linguajar, do sentido das palavras, tem a ver com essa questão da ideologia?
Cara, é um instrumento para ideologia, né? Porque a partir do momento que você. Quanto mais flexível fica a linguagem, quanto mais maleável fica a linguagem, e as pessoas se acostumam com isso, mais maleável fica a própria percepção da realidade, né? Aqui, o Taio Kent falou: grande parte da ideologia passa por ignorar os meios e pensar com maior ênfase no final, o que dá um caráter meio idealista, utopista. Eu acho que é isso mesmo, ele descola a realidade da pessoa. É aquele negócio, em nome de um, como é que fala, de um futuro perfeito, né? Quando a gente fala, tipo, que nem do Wegener, né? Em nome de um futuro perfeito, qualquer coisa é justificada, né? Não, sim, mas além disso, você vê que tem um descolamento entre o que a pessoa observa do que é a realidade. Também. E Porque não é essa. possível que a pessoa. Não estou entrando na seara aqui se a democracia é socialismo ou não sei o quê. Não vou entrar nesse papo aqui agora. Mas não é possível que uma pessoa que não seja extremamente louca, ela vai achar que o que tem sido tomado aí pelos burocratas estatais de forma geral, com exceção e com reservas ao Bolsonaro, sejam antidemocráticas. Mas em nome do combate ao mal maior que é o Bolsonaro, por alguma razão isso é democrático. Não que democracia seja algo bom. Você entendeu, né? Sim. Entendo, mas é que, por exemplo, você tá até saindo que nem aquele negócio, né? O conceito seria de você, sei lá, ser a ditadura da maioria, vamos falar assim, ser o representar o que a maior parte das pessoas querem. Só que democrático está sendo transformado disso para, sei lá, as instituições, né? As instituições democráticas. Então, se for algo que foi decidido dentro das instituições democráticas, é democrático. Mesmo que não tenha nada a ver com o significado da palavra, né? Mas já saiu disso. Esse aqui é engraçado. Já saiu disso, porque direto você vê aí, até pela própria Constituição, o que esse pessoal tem feito aí já saiu fora há muito tempo. Já saiu. Mas as pessoas acham, continuam falando que é dentro da Constituição, né, do guardanapo sujo de papel lá do Peter. As pessoas continuam falando que é democrático, velho. Porque as pessoas estão, elas acham que o bem futuro que vai trazer, tirar o Bolsonaro, vale a pena tudo, entendeu? Vale tudo. Só no caso deles, vale até a lei do Gil, vale até vale até passar por cima da lei de Gil, né? Então, vale tudo. Vale tudo. Acho que é isso. O negócio dá pra você discutir um tempão ainda, porque as ramificações disso aí, hoje em dia, tipo, intermináveis, né, cara? Por isso que eu Mas acho que... pra concluir, pode terminar aí. Não, por isso que eu acho, assim, claro que eu posso estar errado, né? Não vou, que nem eu falo, não posso cair no mesmo problema de que eu tô reclamando. Mas eu tenho a impressão de que esse é fundamentalmente assim o mal do século, sabe? E suas ramificações, que nem a gente discutiu aqui, até avançou mais do que eu propus no começo. Acho que essa que era a conclusão. Como lidar com isso aí, porque eu tenho pouca esperança. Eu acho que essa que era a conclusão mesmo que eu ia falar assim para concluir, eu acho que era isso mesmo. Para mim eu só vejo ainda liberdade de informação, mas para isso tem que lutar pela internet com unhas e dentes e tudo. Sim. Qualquer militância que passar, qualquer militância que não tiver isso, vamos dizer assim, a militância anti-aborto, beleza. Né, o católico, o cristão, vai ter que defender tudo. Mas se você não tiver internet, você não vai conseguir defender. Desarmamentismo, não vai conseguir defender. Porque é a única chance de você educar as pessoas. Porque sempre vai ter aquelas pessoas que vão repetir os cacoetes. Tem uma palestra excelente de um economista, ele já faleceu já, chama Larry D. Seacrest. Os Bárbaros aos Portões. Eu acho que você ainda encontra ainda no YouTube. Se não encontrar, eu acho que tem no Library ou no BitChute. Ele fala, você não precisa que todo mundo saiba as coisas. Você precisa ter uma elite, você precisa ter um grupo ali espalhando coisa. Né? Você não adianta você querer achar que todo mundo tem que ser intelectual.
Sim. Ou seja, é questão de espalhar conhecimento. Nem que seja em forma de cacuete, né? Assim, infelizmente, às vezes é o que tem, né? É o menos Marx, mais Mises, né? Infelizmente é o que tem. São E os símbolos culturais, né, cara? Porque tem até o. Como é que eu falo? Citar aqui o velho de novo, né? Tem uma palestra bem antiga do Olavo que ele fala o que é cultura, né? Que cultura ela é o conjunto de. É alguma coisa assim, é o conjunto dos símbolos que condensam o que é importante para um povo, né? Que nem você fala, por exemplo, o casamento. O casamento é um aspecto cultural, né? Vamos dizer assim. Só que esse, esse conceito, essa prática, essa instituição, ela condensa uma série de outras coisas que são importantes para uma civilização, né, cara? Sei lá, povos que são poligâmicos, eles têm uma tendência maior a fazer guerra, porque tem um excesso de homens jovens querendo riqueza, querendo recursos, alguma coisa assim, querendo mulher. Tem esse problema. E às vezes a gente nem percebe, né? E condensa tudo isso. Não, fala, não, casamento é uma coisa importante. Você fala isso aí, é um aspecto cultural. Algumas pessoas nessa sociedade, elas têm que ser essa elite intelectual, vamos falar assim, que entende a importância disso mais a fundo. Mas para o público, de maneira geral, você cria, digamos assim, esse símbolo, né? Se institui esse símbolo, essa prática que a pessoa entende como uma coisa importante em si mesma. Volta até até no que eu comecei a falar no começo, né? Você tem que ter. A pessoa pode entender as coisas só em termos desses particulares, né? Dessas instituições particulares, mas você tem que manter também na sociedade, em algumas pessoas, o conhecimento dos fundamentos, né? O que torna aquilo fundamentalmente bom e importante. Só que você propaga, para a maior parte das pessoas, você não propaga todo esse conhecimento, você propaga os símbolos culturalmente, né? Pela repetição, digamos assim, pelo cultivo, né? Cultura é cultivo. é, é, é verdade. Até cultura, né? Você pode falar que é cultura de agro, de Cultura de soja, né? produtos. Né? Cultura do Asta Tamarindo, né? Que ele gosta muito. Mas o problema é que, do jeito que estão as coisas, as pessoas vão pensar que isso é ideologia também, né? Não é É simplesmente uma problema. coisa natural que acontece quando você tem uma elite Até boa, porque né? essa elite nem existe, né? Você precisa Não, não recriar existe, ela não de algum existe. jeito. Não existe. Não existe, não. Então eu acho que, assim, acho que é isso. Acho que para melhorar essa situação aí, para acabar com os vícios intelectuais e as mazelas que são criadas por essas. Nem sei se é ideologia, mas essas mentalidades aí, vítimas de ideologias, não tem outra solução a não ser a liberdade de informação mesmo para poder educar, para poder surgir alguém aí que tem um pouco mais de cultura mesmo, alguém estudado, alguém que não seja um vigarista caroneiro. E É um trabalho de longo prazo, né? muito é um trabalho de longo prazo. Tem pessoas que têm mais tendência a sair mais rápido e outras pessoas que não. Acho que a maioria não tem, a maioria vai repetir o que está sendo dado a ela. Agora, se a própria elite repete repete jargão, é porque aí tá lascado. Não sei, complicado. Eu acho que só com a liberdade mesmo aí que a gente vai ter como sair disso. Verdade. A pessoa vira militante de algo que às vezes ela nem sabe o que é. É um desejo mimético, né? Feito manada, não sei como falar isso. Eu acho que é feito manada mesmo. Mas é isso aí. Enfim, queria argumentar mais alguma coisa? Não, acho que era só isso mesmo. Eu espero que tenha dado para entender alguma coisa, né? Porque é um assunto mais complicado. Né? Mas eu acho que ficou bom e fica também aberto, se o pessoal quiser comentar depois. A gente pode voltar nesse assunto aí, mas fica Pode o voltar, questionamento é um aí assunto importante. pra galera pensar nisso aí, né? Isso. É um assunto interessante.
Mas é isso Tinha aí. que ter o pessoal do COA aí, né? Tirando aqui esse cara chato lá que tem birra de ANCAP. Tem pessoal malinha, mas no geral os caras são bons. Tem São bons, conhecimento são bons. legal. Eu gosto pra caramba do serviço deles, do trabalho deles. Estão certo, né? O cara pega o que for bom de cada um e divulga. Fica nesse Não, dá- trem de. Ah, porque quem falou foi isso, quem falou foi esse. não pode ficar com clubismo, né? Ficar exigindo pureza É. demais. Não, uma intransigência que muita gente tem que acaba fazendo sentido nenhum. Mas é isso aí. Hoje deu quantos minutos aqui? 1 hora e 40. Ixi. Ah, beleza. Até tem uns trechos que dá pra recortar, fazer umas pílulas aí, que nem do Negão. Enfim, Ah, eu não vou editar não, velho. Eu acho que ficou bom pra mandar direto esse vídeo aí. eu depois, acho que eu vou. Quando eu tiver mais recursos, eu vou criar uns pedacinhos, mas por enquanto acho que dá pra colocar tudo. Então, beleza, então. Encerrar aí, gostaria de agradecer mais uma vez o Facínora aí por participar, sempre uma participação legal. Não, o prazer é meu. E acrescenta bastante e vamos ver aí os próximos. Obrigado aí a quem assistiu e quem for assistir depois também a gravação. Até a próxima. Valeu, um abraço.